caso Epstein é nojento, é repugnante, é revoltante. E talvez o que mais incomode não seja apenas o que aconteceu, mas o fato de que, no fundo, nós sabíamos que algo assim era possível. Jeffrey Epstein não surgiu do nada. Ele não foi um erro isolado do sistema. Ele foi um produto dele. Um bilionário americano cuja fortuna cresceu longe dos holofotes, alimentada por relações obscuras, favores silenciosos e portas que só se abrem para quem aprende a não fazer perguntas. Ele transitava com facilidade entre bancos internacionais, universidades renomadas, grandes conglomerados de mídia e círculos políticos de alto escalão. Era convidado para eventos exclusivos, financiava projetos acadêmicos, aparecia ao lado de figuras públicas respeitadas. Para o mundo exterior, era apenas mais um homem poderoso. Mas por trás dessa fachada cuidadosamente construída, havia algo profundamente doente. Um esquema estruturado de explora humana, sustentado não apenas por dinheiro, mas por uma rede de proteção formada por medo, silêncio e cumplicidade. Epstein usava sua influência para aliciar meninas menores de idade. Não pela força bruta, mas pela manipulação. Promessas de dinheiro fácil, de ascensão social, de oportunidades que nunca chegariam. Muitas vinham de contextos vulneráveis. Outras apenas confiavam. Todas foram enganadas. Todas foram usadas. Todas foram descartadas. A chamada Ilha de Epstein, localizada nas Ilhas Virgens Americanas, tornou-se o símbolo máximo desse abismo moral. Um local afastado, cercado por luxo, onde o isolamento geográfico servia a um propósito claro: garantir que ninguém ouvisse os gritos, que ninguém visse o que acontecia longe do continente. Ali, o abuso não era exceção, era rotina, era normalizado, era tratado como privilégio. E o silêncio era comprado, com dinheiro, com contratos, com ameaças veladas e com a certeza de que enfrentar o sistema custaria caro demais. Mas o que torna tudo isso ainda mais perturbador não é apenas a existência do crime. É a constatação de que Epstein não estava sozinho. Nunca esteve. Quando documentos judiciais começaram a ser tornados públicos, especialmente com a liberação de centenas de páginas em janeiro de 2024, o que veio à tona não foram apenas relatos isolados, foram conexões, foram padrões, foram nomes ligados ao topo da pirâmide social. Figuras públicas. Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates, entre outros. Pessoas que moldam discursos sobre ética, direitos humanos e progresso. Pessoas que durante o dia falam sobre moral e à noite se escondem atrás de portas trancadas. Os registros mencionam viagens em jatinhos particulares, reuniões privadas, encontros que jamais deveriam ter acontecido, manipulações jurídicas para evitar investigações, acordos silenciosos para proteger reputações. Tudo isso cria uma sensação incômoda, a de que existe uma elite que acredita estar acima da lei, acima das consequências, acima da própria noção de certo e errado. Em 2019, Epstein foi preso. Pela primeira vez, parecia que algo estava mudando. Pela primeira vez, parecia que o sistema havia falhado em protegê-lo. Havia uma expectativa silenciosa de que a verdade finalmente viria à tona. Mas então, ele morreu. Dentro de uma cela de segurança máxima, com vigilância constante, com protocolos rígidos. A versão oficial diz suicídio, mas as câmeras estavam desligadas, os guardas não estavam atentos, e os ferimentos levantaram dúvidas imediatas. Desde então, a sensação de que algo foi interrompido paira no ar. Não como paranoia coletiva, mas como percepção moral. Como a intuição de que certas verdades nunca chegaram a ser plenamente expostas. Agora, com novos documentos, novos relatos e antigas feridas sendo reabertas, a indignação retorna. E junto com ela, uma pergunta que atravessa a fé de milhões de pessoas. Se Deus existe, por que ele permitiu isso? Por que tantas meninas sofreram durante anos, enquanto os culpados jantavam em restaurantes caros e discursavam sobre civilização? Por que o mal teve tanto espaço? Por que o silêncio durou tanto tempo? Por que o Deus de amor não interveio quando mais precisava? Essa pergunta não nasce da curiosidade intelectual.
Ela nasce da revolta, da dor, da empatia com vítimas que nunca tiveram escolha. Mas talvez a pergunta precise ser reformulada. Talvez não seja justo perguntar apenas onde estava Deus, sem perguntar onde estava o homem. Talvez Deus não estivesse ausente. Talvez ele estivesse respeitando algo que nós insistimos em ignorar, a liberdade humana. A Bíblia nunca prometeu um mundo sem mal. Ela prometeu um mundo onde o mal teria consequências, e ensinou desde o início que o coração humano é capaz de criar horrores quando se afasta de Deus. O mal não nasce de Deus. Ele nasce quando Deus é expulso da consciência. Epstein tinha tudo: dinheiro, influência, poder. Mas acima de tudo, tinha escolha. Ele poderia ter usado seus recursos para proteger vidas, para construir algo bom, para aliviar sofrimento. Mas escolheu o controle, escolheu o prazer doentio, escolheu a corrupção. E ele não foi o único. Quando uma cultura inteira relativiza o bem e o mal, quando valores absolutos são tratados como opressão, quando tudo passa a ser permitido desde que seja feito em segredo, o resultado é previsível. A pergunta correta não é: onde estava Deus? A pergunta é: onde estava o homem? Onde estavam os que sabiam e se calaram? Onde estavam os que suspeitavam e preferiram não investigar? Onde estavam os que viram sinais claros e escolheram ignorar? E ainda mais fundo, e se Epstein estivesse cheio do Espírito de Deus, isso teria acontecido? O mal existe não porque Deus criou monstros, mas porque homens escolhem agir como tais. A Bíblia é honesta sobre isso. Caim matou seu irmão. Davi pecou gravemente. Judas traiu. A Escritura nunca romantizou o ser humano. A liberdade é o maior presente de Deus, e também o mais perigoso. Mas Deus não está indiferente. Ele está expondo. Ele está trazendo à luz o que foi feito nas trevas. Ele está dando voz a vítimas que antes tinham medo de falar. Mesmo quando a justiça humana falha, a justiça divina continua em movimento. Pode parecer lenta, pode parecer distante, mas ela nunca erra o alvo. Deus não observa a dor de longe. Na cruz, ele entrou nela. Ele carregou o peso do sofrimento humano e prometeu um tempo em que não haverá mais abuso, nem injustiça, nem lágrimas. Até lá, ele concede tempo. Tempo para arrependimento. Tempo para escolha. Tempo para decidir de que lado queremos estar. O caso Epstein não é culpa de Deus. É o retrato de um mundo que tenta existir sem ele. E enquanto o mundo insiste em perguntar: onde estava Deus? Deus devolve a pergunta: onde estava você? Se essa mensagem te despertou, compartilhe. Isso não é fofoca. É um chamado à consciência. Aqui, o silêncio não vence. A verdade é proclamada e a luz ainda resiste.